Você sabia que algumas decisões de última hora literalmente mudaram o curso da história? De uma troca de pessoal de última hora que custou a vida de mais de 1.500 pessoas, a uma curva errada que causou uma das guerras mais mortais do mundo. Vem comigo enquanto descobrimos algumas das decisões de última hora mais loucas que mudaram a história. A chave para o fracasso. O Titanic foi considerado o naufrágio mais infame da história, e não é de se admirar, com mais de 1.500 passageiros perdendo tragicamente suas vidas, quando o navio de quase 275 metros de comprimento colidiu com um iceberg gigante em abril de 1912. Mas por mais conhecido que o Titanic seja, pouco se sabe sobre o fato de que o navio foi condenado por uma troca de pessoal de última hora. Pouco antes do navio embarcar na sua jornada de Southampton para Nova York, uma mudança de oficial da White Star Line fez com que o segundo oficial, chamado David Blair, fosse trocado por Charles Lightoller. Não parece nada demais, né? Bem, como ele foi removido da sua posição, Blair acidentalmente levou uma chave crucial para fora do navio com ele. Na sua pressa para sair, sem querer ele acabou levando a chave de um armário que continha binóculos para vigiar o navio. Durante os 4 primeiros dias da viagem do Titanic, ninguém sequer deu falta da chave, mas tudo mudou na noite de 14 de abril. Enquanto o Titanic navegava em direção a um iceberg, o vigia do navio, Frederick Fleet, não sabia de nada, afinal havia neblina, e claro, ele não ia conseguir nem colocar as mãos nos binóculos. Foi só quando o Titanic estava se aproximando do iceberg que ele percebeu. Imediatamente os motores do navio foram parados, enquanto o capitão tentava manobrar o navio, mas dada a curta distância até o iceberg, o desastre já era inevitável. Pouco depois, o Titanic atingiu o iceberg de 122 metros de comprimento, mandando o navio supostamente inafundável e a maioria dos seus passageiros para o Oceano Atlântico. Em um inquérito oficial dos Estados Unidos após o naufrágio, Frederick Fleet declarou que se tivesse acesso aos binóculos, ele avaliou que teria conseguido ver o iceberg antes, permitindo que o Titanic evitasse a colisão. Sim, o desastre do Titanic poderia ter sido evitado se Blair tivesse se dado ao trabalho de verificar seus bolsos. Uma frase icônica. Martin Luther King Jr. é tido como um lendário ativista dos direitos sociais, liderando o movimento pelos direitos civis em uma tentativa de acabar com a segregação racial nos Estados Unidos durante as décadas de 1950 e 1960. Seu momento mais reconhecido aconteceu em agosto de 1963, ao falar para 250 mil pessoas no Lincoln Memorial em Washington. Ele fez o seu famoso discurso "Eu tenho um sonho", porém essas 4 palavras quase não foram ditas, se não fosse por uma mudança de planos de última hora. Martin usou a frase "Eu tenho um sonho" em vários discursos pelo menos 9 meses antes, mas os seus conselheiros o desincentivaram a repetir a frase por achar que era muito clichê. Então, durante os primeiros minutos do seu discurso em Washington, ele leu as suas anotações em um formato normal. Então, durante uma breve pausa de 10 segundos, chegou o momento que mudou a história. Durante o silêncio, a sua amiga íntima, a cantora Mahalia Jackson, acabou gritando: "Fale para eles do sonho, Martin." Presume-se que ele ouviu a mensagem, pois quase instantaneamente ele proferiu o famoso segmento de forma empolgante. O discurso emocionante foi um sucesso instantâneo, cativando os milhões de pessoas que ouviram. Na verdade, o discurso "Eu tenho um sonho" foi tão cativante que em 2 anos a Lei dos Direitos Civis e a Lei dos Direitos ao Voto foram aprovadas, ambas essenciais na luta pela igualdade racial nos Estados Unidos. Quem sabe o que teria acontecido se Mahalia Jackson não tivesse dito a ele para falar sobre o sonho. Salvo pelo roteiro. Após ter sido o 26º presidente dos Estados Unidos, de 1901 a 1909, Theodore Roosevelt imaginou outra tentativa de se tornar presidente, colocando-se na disputa pela eleição em 1912. Em uma tentativa de influência de votos, ele fez um discurso no auditório de Milwaukee. Suas primeiras palavras não foram lá muito inspiradoras. Ele pediu para todo mundo ficar o mais quieto possível, e então ele chocou o público, dizendo que tinha acabado de levar um tiro. Ele então desabotoou o colete para revelar uma camisa manchada de sangue por baixo. Acontece que quando Theodore se dirigia ao auditório, ele foi baleado no peito por um suposto assassino, parado a poucos metros de distância. De alguma forma, ele terminou seu discurso de 90 minutos antes de receber atendimento médico. A questão é, como é que ele conseguiu sobreviver 1h30 com ferimento à bala? Por mais que eu quisesse dizer que Theodore Roosevelt foi o exterminador do futuro, acontece que um golpe de sorte de última hora salvou sua vida. No bolso do peito estava o seu discurso do
dobrado de 50 páginas, junto com um estojo de óculos de metal. Presume-se que pouco antes de sair correndo do quarto de hotel para o auditório, Roosevelt dobrou seu discurso e colocou no bolso, e ainda bem que ele fez isso. Juntos, o papel dobrado e o estojo de óculos de metal absorveram o impacto da bala, o que significa que a munição atingiu só a sua quarta costela, não conseguindo penetrar em nenhum de seus órgãos, o que salvou sua vida. Theodore Roosevelt viveu até 1919, quando faleceu de causas naturais. É louco pensar que teria sido muito antes se ele não tivesse planejado seu discurso. Abraham apreensivo. Falando em presidentes, isso nos leva a Abraham Lincoln, uma das figuras mais influentes dos Estados Unidos. Mas sem dúvida, Lincoln é mais lembrado pelo seu fim trágico. Depois que as forças da União de Lincoln venceram a Guerra Civil Americana sobre o Sul Confederado em 1865, o presidente sabia que era um homem procurado. Apesar disso, tanto Lincoln quanto o general do Exército da União, Ulysses S. Grant, deveriam assistir a uma peça no Teatro Ford menos de uma semana depois de terem vencido a guerra. Só que no último minuto, Grant mudou de ideia. Acontece que a sua esposa tinha se desentendido com a primeira-dama Mary Todd Lincoln, então eles decidiram não ir. Na verdade, Lincoln estava relutante em ir, e até falou: "Eu sei que eu estou em perigo." Claramente, Abraham estava avaliando se deveria ir até o último minuto. Só que, vendo os jornais declararem sua presença, ele se sentiu obrigado a ir, não querendo decepcionar o público. Por alguma razão, Lincoln se sentiu confiante o suficiente para mandar o seu guarda-costas mais próximo, Ward Hill Lamon, apenas um dia antes de visitar o teatro. Em sua ausência, Lamon alertou Lincoln para não sair à noite quando ele estivesse fora, principalmente ao teatro. Não que o presidente tenha ouvido. Em 14 de abril, pouco antes do início da peça, Lincoln e sua esposa se sentaram no camarote. John Parker era o guarda-costas convocado. Parker estava sentado ao lado de fora do camarote. Só que de onde estava, ele não conseguia ver o palco. Então ele aparentemente decidiu ir para a galeria para assistir a peça. Cara, que excelente guarda-costas. No intervalo, Parker cometeu outro erro ainda maior, decidindo que era uma boa ideia ir a um bar próximo para tomar alguma coisa. Então agora, graças à decisão precipitada de Parker, Lincoln, que já era um alvo de alto risco, foi deixado desprotegido no camarote. E, surpresa, John Wilkes Booth conseguiu entrar no camarote de Lincoln sem problemas, sacando sua pistola e matando o presidente. Sim, uma das histórias mais trágicas dos Estados Unidos se resumiu a um monte de decisões de última hora. Erro fatal. Quase 100 anos antes da morte evitável de Lincoln, o destino dos Estados Unidos foi alterado por mais um evento de última hora. De 1775 a 1783, o país foi dominado pela Guerra Revolucionária Americana, onde as forças patriotas americanas, comandadas por George Washington, estavam lutando contra o exército britânico. No final de 1776, as forças britânicas estavam em vantagem e estavam levando Washington e suas tropas para o sul. Com pouca munição, suprimentos e comida, Washington planejou um ataque ousado em dezembro de 1776. Em 25 de dezembro, Washington, junto com mais de 2.000 soldados, cruzou o rio Delaware congelado. Só que havia um problema. Um morador local que simpatizava com a causa britânica avistou as tropas americanas. Na noite de 25 de dezembro, Johann Rall, um coronel alemão que recebeu o comando de uma guarnição em Trenton, estava comemorando o Natal jogando cartas no seu quartel-general. Mas o jogo foi interrompido, com um dos servos do coronel entregando-lhe uma mensagem. A mensagem teria informado Rall sobre a chegada iminente das forças de Washington, só que por algum motivo ele não leu. Em vez disso, ele cometeu o erro fatal de enfiar o bilhete no bolso do casaco e continuar a jogar cartas. No outro dia, as forças de Washington chegaram e a Batalha de Trenton aconteceu. Sem surpresa, Rall e suas tropas despreparadas não foram páreo para as revigoradas forças americanas. Embora nunca tenha sido verificado, havia rumores de que Rall ainda tinha a nota no bolso quando faleceu no campo de batalha. Isso poucas horas depois que o aviso foi entregue a ele. Agora, o que é certo é o enorme impacto da batalha. Após o sucesso em Trenton, os homens de Washington seguiram para uma vitória decisiva na Batalha de Princeton. Em 1783, eles venceram a guerra, conquistando a independência política da Grã-Bretanha e formando os Estados Unidos da América. É louco pensar que se não fosse um general louco por cartas, talvez a história americana tivesse sido completamente diferente. Padeiro desastrado.
com uma população de quase 10 milhões de pessoas. E locais como o Big Ben e o Palácio de Buckingham, Londres é uma das cidades mais famosas do mundo. Mas acredite ou não, esse lugar nem sempre pareceu assim tão polido. Na verdade, houve um tempo em que essa cidade era pouco mais do que uma pilha de ruínas. E o que é mais louco, tudo se resumia a um homem. Nas primeiras horas de 2 de setembro de 1666, Thomas Fariner foi acordado pela fumaça que passava por baixo da porta de seu quarto. Sua casa estava pegando fogo. Embora ele tenha conseguido escapar pela janela, o incêndio continuou. E pior ainda, era um verão muito quente, e maior parte da infraestrutura de Londres era feita de madeira, que servia como combustível para o fogo. Em meados do século 17, Londres não tinha corpo de bombeiros, então cabia aos cidadãos apagar o fogo. Como você pode imaginar, isso não terminou nada bem. A cidade queimou por 5 dias, quando cerca de 1/3 de Londres foi destruída e 100 mil pessoas ficaram desabrigadas. Porém, o mais louco de tudo é que tudo isso poderia ter sido evitado. O incêndio foi causado pelo próprio Thomas. Ele era padeiro e usava um forno a lenha. Agora, ele alegou ter apagado o fogo antes de dormir, mas acredita-se que uma faísca do seu forno caiu nas misturas inflamáveis de farinha e madeira que ele mantinha por perto. Uma casa em chamas sozinha não teria sido um desastre tão grande. Só que a padaria de Thomas ficava na Pudding Lane, uma área cercada por armazéns que continham outros materiais inflamáveis, como corda, madeira e óleo. Então sua padaria foi apenas o início do grande incêndio de Londres. Se Thomas tivesse tomado a decisão de verificar adequadamente o seu forno em vez de ir para a cama, o fogo poderia nunca ter começado. Mas obviamente o velho Thomas estava mais interessado em dormir do que em ficar seguro. Imagina ter 100 mil pessoas desabrigadas querendo a sua cabeça. Pressa traiçoeira. Falando em fogo, isso nos leva ao trabalho de Buddy Holly, o artista por trás de canções incendiárias, como Peggy Sue e Everyday. E eu sei que muitos de vocês são jovens demais para saberem quem é Buddy Holly, mas na minha época, quer dizer, naquela época, Buddy Holly estava conquistando o mundo da música. Em fevereiro de 1959, ele e seus companheiros estavam na 11ª noite da sua turnê pelo nevado meio oeste dos Estados Unidos. Depois do show, eles estavam cansados, e para piorar, todas as suas roupas estavam sujas. Então, no último minuto, Holly ligou para alugar um avião fretado para voar para o próximo show. Ele iria de Iowa para Minnesota. Pegando o voo, Holly e seus companheiros conseguiram chegar cedo, lavar roupas e descansar um pouco. Um piloto de 21 anos chamado Roger Peterson concordou em levar o cantor. Uma tempestade de neve estava a caminho, e o jovem piloto estava cansado de um dia de trabalho de 17 horas. Mas ainda assim, não é todo dia que você consegue levar um astro do rock para o seu próximo show. O baixista da banda, Waylon Jennings, tinha se programado para ir junto, mas cedeu seu assento para o colega músico Big Bopper, que estava resfriado. Já o guitarrista Tommy Allsop tirou no cara ou coroa um assento no avião com o cantor Ritchie Valens. Sim, aquele da música La Bamba. Ritchie acabou vencendo. Apesar das condições, o avião decolou de Iowa por volta das 12h30. Infelizmente, o avião só ficou no céu por alguns minutos. Ninguém sabe ao certo o que deu errado, mas provavelmente Peterson voou direto para uma nevasca, perdendo a visão e caindo, sem surpresa, com um avião de 4 passageiros, caindo em um milharal próximo a mais de 270 km por hora. Não houve sobreviventes. Infelizmente, nunca saberemos o quão grandes Buddy Holly, Big Bopper e Ritchie Valens teriam sido. Dito isso, considerando que Don McLean se referiu ao acidente como o dia em que a música morreu, em sua canção de 1971 American Pie, é justo supor que eles teriam feito muito sucesso. Pensa em quanta música a gente perdeu. E tudo isso por causa de roupas sujas. O quase fim de Castro. No mesmo ano da fatídica viagem de avião de última hora de Buddy Holly, outro evento sísmico estava ocorrendo em Cuba. Fidel Castro foi um dos homens mais reconhecidos do século XX, e caso você não saiba, ele foi a figura central por trás da Revolução Cubana. Em 1959, Castro chegou ao poder em Cuba, derrubando o ditador Fulgêncio Batista em uma revolta armada. Como primeiro-ministro de Cuba, Castro implementou um regime comunista, estreitando laços com a União Soviética, inimiga número 1 dos Estados Unidos nesse período. No mesmo ano em que assumiu o comando de Cuba, ele conheceu uma mulher de 19 anos chamada Marita Lorenz, e podemos dizer que Marita se apaixonou perdidamente por Castro. Infelizmente, segundo ela, o caso não terminou nas melhores circunstâncias. Na verdade, as coisas terminaram tão mal que Lorenz se juntou a uma operação anti-Castro. Ela foi contratada voluntariamente pela CIA como agente nos Estados Unidos e recebeu a tarefa de eliminar Castro. Ela recebeu 2 pílulas contendo uma toxina botulínica mortal que ela colocaria na bebida
bebida dele. Com isso, ela foi enviada em um voo para Havana, onde encontraria Castro em um quarto de hotel para realizar o ato mortal. Tudo ia conforme o planejado. Ela chegou em Havana e encontrou Castro no quarto do hotel. Mas então, no momento vital, ela ficou com medo. Seja por amor ou por medo, ela jogou as pílulas no vaso, em vez de colocá-las na bebida de Castro. E com isso, as melhores esperanças da CIA de derrubar Castro foram por água abaixo. Para a angústia deles, Castro governou Cuba por mais 56 anos, até falecer de causas naturais em 2016. Sim, as coisas teriam sido bem diferentes se Marita tivesse permanecido firme com suas armas, ou melhor, com as suas pílulas. Cancela o torpedo. Então, depois que Marita Lorenz falhou em derrubar Fidel Castro, os Estados Unidos elaboraram um outro plano. Eles decidiram invadir Cuba. Em 1961, 1.400 exilados cubanos patrocinados pelos Estados Unidos lançaram uma invasão na Baía dos Porcos, na costa sul de Cuba. Mas em poucos dias eles foram esmagados pelas forças de Castro. Ainda assim, Fidel pediu à União Soviética para colocar mísseis nucleares em Cuba para impedir qualquer ataque futuro, levando à crise dos mísseis cubanos. Depois que aviões espiões americanos avistaram a presença do local do míssil nuclear soviético, um tenso impasse se seguiu entre as duas forças. Em outubro de 1962, durante o auge da tensão, o destroyer americano USS Beale começou a lançar cargas de profundidade no submarino soviético com armas nucleares B-59, que estava à espreita nas águas perto da costa de Cuba. Embora as cargas fossem tiros de advertência não letais, destinados a forçar o B-59 a emergir, dois dos oficiais superiores do submarino queriam lançar o torpedo nuclear. O grave mal-entendido poderia ter resultado em guerra nuclear. Felizmente, um plano de contingência crucial estava em vigor, exigindo que todos os 3 oficiais superiores do submarino aprovassem um lançamento nuclear. Felizmente, pelo bem do planeta, Vassily Arkhipov, o segundo em comando, não era tão cabeça quente. Em vez disso, ele se recusou a consentir com o disparo do torpedo nuclear, convencendo friamente os seus colegas oficiais no último momento possível a trazer o B-59 para a superfície. Essa situação estressante deixou os dois líderes, John Kennedy e Nikita Khrushchev, um pouco mais sóbrios, levando a um esfriamento das tensões. E pensar que se ao menos Vassily Arkhipov tivesse sido um pouco mais rápido no gatilho, talvez você nem tivesse aí assistindo esse vídeo agora. O engano dos mísseis. Mas Vassily Arkhipov não é o único super soviético a salvar o mundo de um desastre total. Stanislav Petrov era um tenente-coronel da Força de Defesa Aérea Soviética. Ele teve uma vida bem sucedida, mas sem muito destaque. Porém, tudo mudou em um dia fatídico em setembro de 1983. Petrov estava de serviço em um centro de controle soviético, quando de repente a tela à sua frente ficou vermelha brilhante, enquanto um alarme estridente disparava. Era o sistema de alerta de ataque de mísseis da União Soviética, informando a Petrov que 5 mísseis balísticos intercontinentais americanos haviam sido lançados e estavam indo direto para a União Soviética. Era o trabalho de Petrov dar o alarme, provavelmente levando a alguma retaliação russa e uma guerra nuclear total. Depois de muito nervosismo, Petrov tomou uma decisão. Por algum motivo, apesar de profissionalmente ser obrigado a fazê-lo, ele acabou não tocando o alarme. Em vez disso, ele tratou o aviso como uma mensagem de erro e alertou seus superiores sobre um mau funcionamento do sistema. O raciocínio dele foi que se os Estados Unidos realmente começassem uma guerra nuclear, seria com mais de 5 mísseis. E incrivelmente o cara estava certo. Acontece que os satélites soviéticos confundiram o reflexo do Sol no topo de algumas nuvens com um lançamento de míssil. Eita, pensa na treta que podia ter dado. Só para colocar algum contexto, os dois rivais tinham quase 60 mil mísseis nucleares entre eles. Então dá para dizer que se Petrov não fosse frio feito um iceberg, as coisas teriam ficado bem feias. Surpresa de aniversário. Se você já viu o clássico de Steven Spielberg, O Resgate do Soldado Ryan, você sabe o quão monumentais foram o dia D e a Batalha da Normandia. O que não é mostrado no filme é o fato de que essa invasão poderia facilmente ter falhado antes de começar. Em 1944, Erwin Rommel era um dos comandantes mais respeitados do exército alemão. Ele tinha a tarefa vital de defender a costa norte da França contra uma invasão aliada. No início de junho de 1944, Rommel estava convencido de que o mau tempo
tornava a travessia do Canal da Mancha impossível. Então, presumindo que não havia ameaça de uma invasão iminente, o general tomou a decisão de cuidar de um assunto mais pessoal, o aniversário da sua esposa. Depois que a tempestade começou, Rommel decidiu voltar para Hellingen, na Alemanha, mas pro horror dele, enquanto ele seguia para o leste, as tempestades ao redor do Canal da Mancha começaram a diminuir. O presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, tomou a decisão tardia de marcar a invasão para as primeiras horas de 6 de junho. Pela manhã, quase 156 mil forças americanas, britânicas e canadenses desembarcaram na praia da Normandia. Sem Rommel, a reação alemã aos desembarques foi lenta e confusa. Pior ainda para os alemães, menos de uma semana após o início da invasão, os aliados garantiram as praias da Normandia. De lá, eles lutaram para atravessar a França. Após o dia D, a Alemanha estava travando uma guerra de duas frentes que não poderia vencer. Menos de um ano depois, a Alemanha se rendeu. Acho que podemos dizer que Rommel provavelmente se arrependeu da decisão de comemorar o aniversário da esposa. Motorista sem direção. Nem é preciso dizer que a Primeira Guerra Mundial foi um dos conflitos mais significativos da história. Entre 1914 e 1918, mais de 100 países ao redor do mundo se envolveram na guerra que causou cerca de 40 milhões de mortes. Mas você sabia que tudo isso poderia ter sido evitado se não fosse um pequeno acidente de um motorista? Deixa eu explicar. Em 1914, o arquiduque Franz Ferdinand da Áustria estava visitando Sarajevo para inspecionar as forças armadas imperiais na Bósnia e Herzegovina, um país anexado pela Áustria-Hungria 6 anos antes. A anexação irritou os nacionalistas sérvios no país, que acreditavam que os seus territórios deveriam fazer parte da Sérvia e não do governo austro-húngaro. Um grupo de nacionalistas, conhecido como Mão Negra, ficou especialmente irritado. Um dos membros jogou uma bomba no carro de Ferdinand enquanto ele passava por Sarajevo, mas o veículo acelerou antes de detonar, ferindo pessoas em um carro que o seguia. Sem se deixar intimidar, Ferdinand fez um discurso na prefeitura de Sarajevo. Então, após a sua palestra, ele decidiu visitar um hospital para ver os feridos. Por mais nobre que fosse a decisão, seria fatal. Por razões de segurança, foi decidido que o carro tomaria uma rota mais tranquila para sair da cidade. Infelizmente, para Ferdinand, seu motorista só falava tcheco, então ele não conseguiu ouvir a mudança de planos, optando pela rota original. E assim, o carro fez uma curva na movimentada rua Franz Josef. Infelizmente, para Ferdinand, o carro desviou direto na direção de um dos membros da Mão Negra, chamado Gavrilo Princip, que desistiu da tentativa de assassinato, aparentemente decidiu ir a um café para pegar um sanduíche. Ao reconhecer o carro de Ferdinand vindo em sua direção, Princip sacou sua pistola e, bom, o resto você já sabe. Poucos dias depois, a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia, desencadeando uma série de declarações que levaram à Primeira Guerra Mundial. Apenas um mês após o assassinato de Franz Ferdinand, começou um dos conflitos mais mortais da história. Tudo porque um cara foi comer um sanduíche. A bênção de Kokura. Pouco mais de 20 anos após os horrores da Primeira Guerra, outro grande conflito começou, a Segunda Guerra Mundial. No final da guerra, em 1945, os Estados Unidos queriam forçar uma rendição rápida dos japoneses, e de maneira horrível eles decidiram que iam conseguir isso lançando bombas atômicas em cidades japonesas. Em maio, foi elaborada uma lista de possíveis cidades-alvo, incluindo Hiroshima, Kokura e Kyoto. Após o bombardeio devastador de Hiroshima em 6 de agosto, o próximo alvo foi definido. Kokura, uma cidade de 130 mil pessoas e lar de um dos maiores arsenais militares do Japão. Aviões foram despachados para avaliar o clima em 9 de agosto, relatando cobertura mínima de nuvens com uma previsão de melhoria das condições. Porém, quando o piloto Charles Sweeney sobrevoou Kokura mais tarde naquele dia, as condições tinham mudado drasticamente. Agora havia uma espessa cobertura de nuvens, o que significava que Sweeney não conseguia ver o que estava abaixo do avião. E se tratando de uma bomba atômica, não dá para jogar assim às cegas. O alvo precisa ser identificado visualmente, já que os Estados Unidos não confiavam em bombardeios assistidos por radar para essa arma. Essa falta de visibilidade forçou Sweeney a mudar o seu curso no último momento. Em vez de destruir Kokura, ele se moveu para o alvo secundário, a cidade de Nagasaki. Condições mais claras permitiram que Sweeney avistasse a cidade lá embaixo, e com isso ele lançou a bomba atômica Fat Man em Nagasaki, tirando a vida de quase 40 mil pessoas com ela. E talvez alguns de vocês que estão assistindo possam se perguntar
perguntar: e o que aconteceu com Kyoto? Afinal, ela foi listada como uma das cidades a ser atacada. Assim como Kokura, esse lugar recebeu uma bênção tardia. Só foi decidido no final de julho, poucos dias antes do ataque, que Kyoto seria removida da lista. Por quê? Dessa vez não foram as nuvens, mas sim o fato de a cidade ser vista como o coração cultural do Japão, com mais de 2.000 templos budistas e santuários shintoístas. Então os Estados Unidos, não querendo provocar manifestações no Japão, deixaram passar essa completamente. Então se alguém estiver assistindo isso em Kyoto, saiba que você tem muita sorte. E isso encerra as decisões de última hora que mudaram a história. Você conhece outros eventos monumentais que foram decididos por uma mudança de planos de última hora? Me conta aí nos comentários e obrigado por assistir.